Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje nós vamos falar de terror, afinal ontem foi Halloween. Não se esqueçam também de verificar os produtos da Amazon que estão aqui na descrição. São diversas sugestões de produtos que tem muito a ver com o público aqui do canal. Então confere os links e lembrando, comprando desses links, vocês ajudam o canal sem pagar nada a mais por isso. Separei aqui diversas dicas e alguns exemplos de como narrar terror e suspense para os jogadores, porque é algo bem difícil de fazer e nem todo mundo se atreve. E no final ainda tem uma aventura do Papa Figo para já iniciar uma aventura de terror. Então assistam o vídeo até o finalzinho e não esqueçam de deixar o like. Clássico de filme, A Floresta com a Cabana. Sempre tem em filmes. Ou aquele hotel na nevasca. É bem comum. Use isso na sua campanha. Os jogadores estão num ambiente inóspito, longe da civilização, que eles não podem sair. Por que eles não podem sair? Por exemplo, eles estão presos porque aconteceu uma nevasca e eles estão isolados. Ou a região externa é mais perigosa do que ali dentro. Ou, de repente, eles só podem sair caso eles resolvam um mistério. Ou ainda, por exemplo, no caso de Stranger Things, que eles estão em outro plano. O Will está preso no outro plano, ele não pode sair. Entendeu? Tente usar essa questão do isolamento. Deixe os jogadores num ambiente desconfortável, isolado dos outros e em condições ruins. É importante deixar os jogadores isolados da civilização, em condições ruins e com poucos recursos, porque eles vão ter que administrar recursos nesse local. A criatura vai ter os recursos à disposição. Então tu vai colocar os jogadores numa situação inferior à da criatura. Isso deixa o clima mais tenso. Use as vulnerabilidades dos personagens contra eles mesmos. Por exemplo, o filme It, onde o It, a criatura, ela usa o medo da vítima dela contra ela mesma. Então, na verdade, tu te assusta porque é algo que tu realmente tem medo. Use isso com a lore dos teus jogadores, o background dos teus personagens. Por exemplo, aquele clássico ladino que é órfão. De repente, ele tem sonhos com os pais dele sendo torturados. E quando ele vai entrar em confronto, na realidade, ou é a criatura que torturou os pais, ou de repente ele vai ter que lutar contra os próprios pais. Então ele vai ter que enfrentar o medo dele. Como assim eu vou ter que matar meus pais? Não é? Isso gera um certo desconforto, uma sensação de um terror psicológico. Isso é algo bacana, dá para usar assim. Se tu não tiver uma lore boa de jogador, um personagem com um background legal para usar, tenta usar algo da sessão anterior. De repente eles mataram uma pessoa, um vilão, alguma coisa assim, e esse vilão voltou para aterrorizar eles. Então tu pode usar cenas da aventura anterior como terror psicológico. Tá? Então tenta usar essa coisa assim, do psicológico, do medo do personagem ser usado contra ele. Outro exemplo, o paladino que tem aquela coisa de proteger, ou o clérigo, né? Ele está escoltando uma criança, então ele tem que proteger. O juramento dele é proteger e muito mais uma criança, né? Então ele vai se colocar em risco para ter que proteger essa criança. Ele não vai poder se livrar dessa proteção, ele vai ter que levar a criança durante todo o conflito. E isso vai ser uma vulnerabilidade, porque além de cuidar dele mesmo, ele vai ter que proteger a criança pode ser vítima. Entendesse? Use essa coisa do jogador contra ele mesmo. Outra dica interessante é o desconforto. Aí nós pegamos já aquela questão gore de alguns filmes, né? O desconforto visual. Corpos mutilados, um corpo apodrecendo que explode quando os jogadores passam, cenas de pessoas torturadas, desenhos malignos feitos por uma criança, ou de repente rabiscos de pesadelos de uma criança, ou um relato de sonho, né? Aquela criança te conta um sonho desesperador que ela passou, então na verdade tu, por empatia, tu fica com pena da criança e tu sente o mesmo medo que ela sentiu. Então tente passar desconforto para os jogadores, façam que eles se sintam desconfortáveis onde eles estão. Pode ser diversas formas. Podemos usar também criaturas distorcidas e mutiladas, como um abocanhador matraqueante, sabe? Porque ele devorou outras pessoas, então tu sabe que na realidade ali, naquela massa de boca e desespero, está talvez
o aventureiro da campanha anterior, tá? O NPC que tu veio resgatar, tu não consegue mais resgatar, ele já faz parte daquela massa horrenda. Ambiente. Bom, ambiente nós temos dois ambientes, um ambiente fora do jogo e um ambiente dentro do jogo. Ambiente fora do jogo. Primeiro, concentração dos jogadores, sem celular, sem conversar, escutando apenas o mestre. Coloca aquela música de terror no fundo, aquela música de suspense, de repente coloca a luz mais fraca, ilumina de repente o cenário, se tu gosta de usar miniaturas, ilumina com uma cor diferente, de repente um vermelho, um ultravioleta. Eu fiz um vídeo mostrando como usar lâmpadas RGB para incrementar o teu cenário de RPG. Estou colocando aqui nos cards também. Agora dentro do jogo, ambiente dentro do jogo. Descreva o local. É triste, é sombrio, é frio, tem uma gota de água pingando, plim, plim, plim. Tem um vento soprando, tem barulhos de criaturas, tem sussurros, tem portas rangindo. Descreva bem o ambiente onde os jogadores eles passam por uma porta empoeirada, onde tem marca de unhas, talvez de uma pessoa que estava presa ali e no desespero tentou arranhar a porta ou tentou escalar. Lembra no filme O Chamado que a Samara ela morre dentro do poço e tem as unhas dela cravadas na pedra que ela tentou escalar? Então use isso aí para dar terror. Imagina tu entrando num ambiente onde tu viu que aqueles restos mortais passaram por algo tão desesperador como ficar preso no local e não conseguindo sair. E que os jogadores podem a qualquer momento ficar preso ali e também não conseguir sair. Então isso aí vai dar uma sensação de medo, de angústia. Essa angústia pelo sofrimento da outra pessoa, né? Podemos encontrar também um diário onde tem relatos de experimentos tenebrosos que foram feitos com vítimas, onde as vítimas sofreram e choraram. Um livro com a mão trêmula, onde os últimos escritos antes daquela pessoa ser massacrada, devorada, abduzida. Uma testemunha descreve as criaturas, descreve de forma inexata as aparições e como elas surgem e o que acontece. Portas batem, objetos voam, marcas de contagem de tempo, sabe aqueles risquinhos na parede que o presidiário faz em filmes? Marcas de contagem de tempo, aquela pessoa está quanto tempo presa ali? Ou de repente algo mais gore, sei lá, corpos pendurados, uma coleção de corpos, vidros com olhos de pessoas ali dentro, entendesse? Um pão feito onde tem aparentemente um dedo dentro dele, resto de pessoas. Descreva o cenário de forma que vai gradativamente dando a imersão dos jogadores nesse lugar tenso, nesse lugar angustiante. Vá aos poucos dando essa sensação para eles. Agora uma dica que eu acho que é a mais importante de todas, o mistério. Não saber é muito mais aterrorizante do que saber. Então, descreva muito pouco, mostre muito pouco. Eles não sabem o que atacou eles, eles não veem o que atacou eles. Eles só sabem que aconteceu. Alguém dá um relato de que foi uma criatura verde que atacou eles. Outra pessoa dá um relato que foi um vulto que apareceu, um vulto preto. As coisas, nenhuma informação é precisa, sabe? Então os jogadores estão sempre na dúvida. Um exemplo ótimo disso é o filme A Bruxa de Blair. Tu passa o filme todo sem saber se os caras estão só malucos, se os caras estão drogados, o que está acontecendo. Tu não sabe o que está acontecendo no filme. Tu não vê nada, tu não enxerga nada, tu não escuta nada. É tudo barulhos, vultos, sensações, descrições. Ele descreve que viu, mas tu não vê, nunca é mostrado. E então dá essa sensação de desespero, porque tu não sabe o que está atrás de ti. Outro exemplo legal é quando o Demogorgon captura a Bárbara no Stranger Things, na primeira temporada, porque simplesmente o rapaz está lá observando com a câmera, ele olha para o lado, ela tá, no que ele mexe na câmera e olha de novo, ela não tá. Imagina agora os jogadores, eles estão indo, escoltando um NPC, sei lá. E num piscar de olhos eles escutam um barulho, um vento passa e simplesmente o NPC não tá mais ali, sumiu. Ficou só ali uma poça de sangue, um pedaço da roupa que caiu, mas mais nada além disso. Ficou só o mistério. Então essa sensação de incerteza é legal também de acrescentar na mesa. Eu acho que é uma das principais coisas. Misturado com o ambiente, onde tu tem que descrever o ambiente, mas ao mesmo tempo tu não pode descrever muito. Acho que essas dicas aí elas meio que se complementam. Agora ritmo. Nem muito parado, nem muito correndo. É importante tu alternar descrições de silêncio, de angústia, com momentos de conflito. O conflito não precisa ser um conflito, uma luta com alguém, mas aquele momento de ação, onde o vulto rapturou alguém, objetos voaram, uma porta bateu, sussurros e os jogadores correm até o corredor e não enxergam mais nada.
Então tu tinha um momento de descrição lento, um momento de adrenalina e depois tu volta para aquele momento de descanso. Permita que os jogadores tenham um ambiente seguro para descansar. Um quarto que eles conseguiram se agrupar, onde de repente fizeram algumas proteções, algumas magias de proteção, e nesse ambiente eles conseguem recuperar a sua força. Mas eles estão o tempo todo com aquele medo de sair dali, né? Eles podem escutar batidas na porta, então vá alternando momentos de desespero com momentos mais calmos de descrição e um momento de conflito. Um exemplo de ritmo é o filme O Chamado, que depois que tu recebe a ligação, que tu recebe o chamado da Samara, em 7 dias tu morre. Então coloca isso na tua aventura. Digamos que na campanha anterior, na aventura anterior, os jogadores eles mataram lá o sacerdote alguma coisa e digamos assim, o personagem que deu o último golpe, o golpe de misericórdia, matou o boss da campanha anterior. Iniciando essa nova aventura, o que aconteceu? Tu começa a narrar que ele está sentindo a mão dormente, que algo está acontecendo estranho. Ele pegou uma maldição daquele sacerdote. E ele tem 7 dias, 5 dias, 1 hora, enfim, tu decide o tempo para resolver esse problema ou ele vai morrer. E passe essa sensação de que sim, tu vai morrer. E a partir desse momento tu vai conseguir administrar o tempo, porque os jogadores vão ter um tempo para resolver o problema. Então coloque essa urgência também na tua campanha, mas sempre administrando. Não faz só correria para não ficar uma loucura, mas não faz apenas narrações lentas. Tente organizar as duas, um pouco de uma, um pouco de outra. Mas essa parte de tu ter que correr contra o tempo é bem legal. E se os jogadores não resolverem o problema, mate o personagem, não se esqueça disso. E agora, qual criatura escolher? Quais criaturas colocar em conflito? Muito importante é que os jogadores tenham medo da criatura, tá? Tem que ser uma criatura forte. Os jogadores não vão ter pânico por uma horda de goblins. Os jogadores não vão ter pânico porque, sei lá, kobolds estão amedrontando a vizinhança. Tem que ser uma criatura que eles tenham medo de enfrentar. Por exemplo, o Demogorgon, no Stranger Things, é uma criatura muito poderosa, principalmente no plano dele. Então, as crianças tinham medo de enfrentar o Demogorgon. O Steve, quando foi lá com o Taco, junto com o irmão do Will, eles estavam com medo naquela hora de quando o Demogorgon fosse aparecer. Então é importante escolher uma criatura com nível de desafio adequado para que dê medo nos personagens. Que eles possam vencer, de repente com uma ajudinha ali de um item especial. Podemos juntar agora a dica anterior do chamado com essa aqui. A criatura é muito, muito, muito poderosa. Então em 7 dias ela vai vir e vai levar aquele jogador embora. Ele vai morrer. De repente é um demônio do outro plano. Ele vai morrer. Não tem o que fazer. Mas nessa correria de tentar salvar o colega, o amigo, o personagem ali do grupo, eles descobrem que se a criatura for ferida com um item especial que é guardado a 7 chaves na igreja tal, eles vão conseguir matar. Então, apesar de ser uma criatura muito, muito, muito forte, com este item eles talvez consigam vencer, se eles se aproximarem o suficiente e darem o golpe. Mas apenas se conseguirem esse item. Então eles precisam saber que se não conseguir o item, eles não vão conseguir vencer. Então o medo da morte dessa criatura muito poderosa vai dar pânico nos jogadores. Então é importante isso, adequar a criatura. Sugestões de criaturas. Bom, como eu já disse, o abocanhador matraqueante é uma criatura, a descrição dela é bem bizarra, então é legal. As megeras, é bom fazer também. Diabos e demônios, fantasmas e aparições, sombras. São diversas criaturas que podem ser usadas adequadas ao nível dos jogadores. O bom dos fantasmas e aparições é que tu consegue melhorar o nível dele, né? O fantasma, uma aparição de um antigo herói, ele vai ser muito mais forte do que um fantasma de um camponês, né? Então tu consegue fazer com que os jogadores tenham medo de um fantasma. Eu separei a aventura Sussurros na Névoa, do Papa Figo. Aqui embaixo está o link para comprar ela lá no Dungeonist. É bem baratinho, ninguém vai ter prejuízo com essa aventura aí. Ela é bem legal, ela é simples e é completinha. O que está acontecendo? Próximo ao vilarejo, durante a noite, uma névoa sai da floresta e toma conta da estrada.
há boatos de que pessoas estão desaparecendo, há boatos de sussurros na névoa. Então nós temos todo esse clima de ser ou não ser, verdade ou não, de saber ou não. Os últimos que viram algo acontecer foram integrantes de um circo itinerante. E eles passam a contar histórias na cidade sobre o acontecido, histórias de terror. Então tu coloca os aventureiros num clima de suspense e de incerteza, pois ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É verdade o que está acontecendo? Ou apenas os integrantes do teatro itinerante eles estão contando histórias para atrair multidões? Então tu coloca os jogadores nesse clima de suspense e de incertezas. A aventura ela conta com diversas tabelas de encontros aleatórios e de os inimigos prováveis, mas tu fica livre para definir que inimigo tu quer que esteja ou não na floresta. Pode ser um fantasma, uma bruxa ou outras criaturas infernais, fica à tua disposição, mas a aventura conta com tabelas para resolver essas incertezas caso tu não tenha preparado nada. Então eu recomendo todo mundo acesse no Dungeonist essa aventura pelo link que eu estou colocando aqui embaixo. E eu também fiz 3 mapinhas para essa aventura, da estrada e da floresta. Um mapinha de dia, com a caída da noite e com a neblina tomando conta de tudo. Então acessem lá o blog do Pato Amarelo, baixe os mapinhas e compre a aventura do Papa Figo lá no Dungeonist. Vocês vão gostar bastante. Então pessoal, o que acharam dessas dicas? Espero ter ajudado vocês, espero que consigam aproveitar as minhas dicas. Quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!